Arthur Lee Majors deu vida ao major do Exército dos Estados Unidos, Steve Austin, da série de televisão dos anos 70, Cyborg, o Homem de 6 milhões de dólares. O corpo dele foi reconstruído com membros biônicos. A ficção funcionou como inspiração para o desenvolvimento das chamadas próteses inteligentes. As recentemente chamadas de próteses biônicas, nós chamamos de ativas, ou seja, elas têm energia própria, têm baterias próprias e produzem movimentos através de motores. Atualmente ela é utilizada em larga escala nos militares norte-americanos que retornam dos combates com membros perdidos. Esse tipo de prótese também pode ser importante aliada das vítimas da guerra diária que é travada no trânsito das grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. O número de pessoas que perdem membros em acidentes de trânsito cresce ano a ano. Dados do DPVAT, o seguro obrigatório pago no licenciamento de veículos e que serve para indenizar vítimas de acidente de trânsito. Em 2014, mais de 760 mil indenizações foram pagas, número 20% maior que em 2013. O levantamento da empresa que administra o seguro aponta que, no ano passado, quase 600 mil pagamentos corresponderam à cobertura por invalidez permanente, aumento de 34% em relação ao ano anterior. E a maioria absoluta das indenizações foram concedidas a vítimas de acidentes com motocicleta. 70% dos pacientes que nós temos são amputados por acidente de moto, porque o usuário da moto está abraçando a moto com as pernas, então quando ele bate na perna primeiro. Eu sofri um acidente de moto em 1974, ainda estudante de medicina. Eu fui amputado, choque frontal com ônibus e perdi a perna esquerda abaixo do joelho. Desde 6, 7 meses depois da minha amputação, eu comecei a usar prótese. Eu usava próteses bastante ruins e que foi o que me levou a me dedicar a esse tipo de atividade. Amputar adequadamente e reabilitar adequadamente a pessoa amputada. Muitas doenças também podem causar amputações. O diabetes é uma das principais. E o diabético, em geral, o diabético idoso, ele começa a ter problemas para a extremidade em geral e eles acabam eventualmente sendo amputados. Depois da doença diabetes, tem tumores, tem doenças ósseas, né, tanto infecciosas como doenças tumorais que podem levar à amputação. No caso dos amputados, os membros artificiais que foram desenvolvidos recentemente, eles simulam ou replicam de uma forma muito eficaz as funções dos membros biológicos perdidos. A prótese é a ferramenta de reposição da perda funcional provocada pela amputação. Então, a primeira busca do aparelho protético é repor a função perdida. Isso acima da estética, da cosmética e de tudo mais. Em termos de tecnologia da medicina, nesse sentido, a biônica se desenvolveu a partir de métodos, principalmente o método de reinervação muscular dirigida, atualmente chamada de reinervação dirigida, que é um método de comunicação bastante eficaz entre o sistema nervoso do paciente e o membro artificial. Mas esta técnica só pode ser empregada nos pacientes em que não houve prejuízo dos nervos da região amputada, incluindo a integridade da comunicação desses nervos com a medula espinhal e daí para o cérebro. Se não houver integridade desse caminho, essa técnica não pode ser aplicada. Você tem que refazer o sistema músculo-esquelético da pessoa e recondicionar. E preparar o coto de amputação, que é o membro residual dele, para receber esse aparelho protético. Em termos de duração da técnica cirúrgica, do procedimento cirúrgico, não é uma cirurgia muito longa, é cerca de 5, 6 horas em média. O período de reabilitação vai de alguns meses a 1 ano em média. Existe um período inicial onde os nervos religados aos músculos vão ter que crescer em direção a esses músculos. E, em geral, esse período é de 3 a 6 meses. Os pacientes começam a desenvolver contrações que são detectáveis, até mesmo visualmente, ou seja, ele pensa em fazer um movimento do membro, por exemplo, abrir a mão ou mexer o tornozelo, e os músculos que foram reinervados, eles produzem uma contração que pode ser visível.
A técnica da reinervação dirigida pode permitir que o paciente volte a ter as sensações perdidas. As sensações que podem ser restabelecidas são de pressão, de movimento, inclusive até mesmo de temperatura. No caso, um membro artificial, ou seja, ela pode enviar informações do cérebro do paciente para a prótese para efetuar movimentos, mas ao mesmo tempo também pode trazer informações de um membro artificial especial para o cérebro do paciente, especificamente a área responsável por aquele membro. A reabilitação da pessoa amputada, ela não é uma reposição funcional de uma extremidade perdida. Ela, amplamente, é a reinserção de um indivíduo na comunidade, né, no sistema onde ele vive. A gente, por exemplo, estimula e faz com que o paciente volte sempre para o meio de convívio dele sem a prótese escondida. A pessoa chega e falou: o que é isso? Você está usando o aparelho? Como é que funciona? E elas vão acompanhando esse processo. Isso faz com que ele vá se desinibindo e integrando com a comunidade dele. Isso já resolve o problema psicológico, social. O maior desafio que nós enfrentamos na implantação desse tipo de técnica e tecnologia no nosso país é a questão de custo. Porque não apenas existe o custo hospitalar, como o custo dos cirurgiões, o custo médico, mas o custo mais relevante nesse tipo de tecnologia é o custo das próteses. Uma prótese abaixo do joelho que não necessita articulação complexa para ser adaptada na prótese. Ela vai ter um preço variando de 8, 9 mil reais até 80 mil. Uma prótese acima do joelho pode chegar a 300 mil reais, dependendo do sistema de joelho que está sendo utilizado. O paciente pode vir a precisar e provavelmente necessitará de mais de uma prótese no decorrer de sua vida. E isso também inclui a manutenção das próteses. O que é bom é importado e o que existia sendo fabricado aqui acabou sendo adquirido por uma empresa estrangeira que está entrando no Brasil e está cada vez mais fabricando aqui dentro, que é o que eu acho que deve ser feito, porque isso barateia custo, traz recurso e mão de obra para o nosso país e permite uma assistência técnica muito mais rápida e muito mais eficiente. Nos Estados Unidos ela já é coberta por planos de saúde. Dentro do nosso sistema de saúde. Não existe recurso para isso. Ou não existe vontade de ter recurso para isso. Então nós estamos um ano-luz atrasados em relação a isso. Os que conseguem ter acesso à prótese biônica recuperam muito mais que os movimentos perdidos. Eles têm de volta a autoestima. Hoje a gente tem uma visão da pessoa amputada graças ao esporte, graças ao surgimento das imagens de ciborgues, né, nos quadrinhos e nos filmes e tudo. Uma imagem muito curiosa e muito interessante do amputado usando um aparelho bonito de ser usado. Nós vamos ter Paralimpíada no Brasil ano que vem. Essas imagens são fantásticas, né? Do atleta portador de deficiência fazendo o que ele é capaz de fazer, passam imagens muito interessantes, muito fortes e vão familiarizando a sociedade com essas imagens. E de forma positiva, não de forma coitadinho, que pena. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site, acompanhe as novidades do programa seguindo as redes sociais. Até o próximo encontro. Tchau!